Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Brincadeiras à parte, é uma responsabilidade estar aqui, com muito temor que eu quero aqui compartilhar essa palavra com vocês. E eu espero que nesse momento todos nós possamos estar focados nesse momento. Se desligue de qualquer outra preocupação, pensamento. Talvez você deixou algumas coisas a resolver lá fora, mas que nesse momento você se reserve para a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que tudo que você precisa sairá da palavra, né? A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos para que a nossa fé seja fortalecida. E então quero ministrar aqui uma palavra que vem de encontro ao tema do nosso ano 2026, que é sobre o Espírito Santo, sobre enchermos do Espírito Santo, sobre andarmos no Espírito Santo. E eu quero falar sobre um tema muito interessante que Deus tem falado no meu coração. O tema é maduros no Espírito. Repete comigo: maduros no Espírito. É isso que Deus tem para mim e para você nesse ano 2026. Que sejamos homens e mulheres maduros no Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, nós vamos ler a partir do 12 ao 14. Hebreus capítulo 5, vamos ler do 12 ao 14. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí, procure, atente, anote se você puder. Obrigado. Amém? Vamos ler? Diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós queremos neste momento, Senhor Jesus, apresentar esse tempo na Tua presença. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui na Tua casa, por ter o privilégio, Senhor Jesus, de compartilhar e de ouvir a Tua voz neste lugar. Que nós possamos ser edificados, cheios do Teu Espírito Santo, com entendimento, discernimento, dissertação da Tua palavra, e que saiamos aqui com o nosso coração cheio, animados para cumprir aquilo que o Senhor está nos entregando nessa noite. Que a única voz a ser ouvida neste lugar seja a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Toda distração, toda preocupação e perturbação na mente eu repreendo agora em nome de Jesus, e que estejamos abertos, completos para Ti neste momento, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, lendo esse texto, é interessante que o escritor aos Hebreus, ele está ministrando através dessa carta para a igreja de Cristo, mas a igreja dos judeus ali, aqueles que vinham da linhagem dos hebreus e tudo mais, né? E que eles já estavam vivendo ali experiências com Deus. Eles já estavam já há um tempo na caminhada. Eles já conheciam a palavra. E eu quero falar um pouquinho do contexto, do histórico aqui desse tempo. Essa carta era destinada aos hebreus, certo? Eles conheciam a palavra, eles conheciam a lei de Cristo, eles conheciam os profetas, eles sabiam de tudo que era ministrado, mas o escritor aos hebreus entendeu que eles necessitavam desta carta, porque eles estavam vivendo um tempo de muita perseguição. Qual que era a situação da igreja naquele tempo? Eles eram perseguidos, eles estavam ali sendo oprimidos, e muitos estavam ali já cambaleando na fé,
Muitos já estavam até querendo retornar aos costumes da religião judaica. Eles já queriam deixar de lado já a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, o novo mandamento do Senhor. Então o escritor, ele entendeu: vocês precisam caminhar, vocês precisam ser perseverantes, vocês precisam ouvir a palavra e praticar a palavra, para que vocês tenham vivência com a palavra, experiências com a palavra, e isso venha sustentar vocês na caminhada. É basicamente isso que ele quer dizer. Mas o povo estava há tanto tempo, e ele diz no começo do versículo 12: olha, pelo tempo que vocês estão aqui, já eram para vocês ser mestres, já era para vocês estarem ensinando os outros, já era para vocês terem autoridade naquilo que vocês estão ouvindo, naquilo que vocês fazem. Mas ele usou aqui a figura do leite, a figura do alimento sólido, para dizer: olha, vocês ainda estão tomando leite, no momento em que já era para vocês estar comendo comida sólida. Então, queridos, é nesse contexto que eu quero falar um pouco mais sobre a relação que nós temos com o Espírito Santo. Nós temos uma relação com o Espírito Santo que tem nos tornado maduros, ou nós estamos aí vivendo somente o superficial, ou nós estamos somente buscando aquilo que está bom, está conveniente, está confortável. Porque uma criança, quando ela chora, ela está pedindo leite, e quando você dá o leite para a criança, ela já acalma, ela fica tranquila, e ela só vai pedir leite depois, porque quando ela se sentir desconfortável, com fome. Quem é mãe sabe, a criança não quer nada além do leite. E aqui o escritor fala: vocês estão como bebês, vocês só estão acostumados com o leite, aquele conteúdo inicial, aquele básico, que vem para nos dar estrutura, sabe? A nossa igreja é uma igreja que visa o ganhar, consolidar, discipular e enviar. E quando nós ganhamos, ou quando você é ganhado para Deus, chega no momento ali de consolidar. Ó, se você olhar aquela figura ali, você percebe que a mudinha, ela está numa quantidade muito pouca de terra, e tem a mão embaixo sustentando, certo? Só que para que haja crescimento dessa muda, a gente precisa colocar num local maior, no local onde tem mais terra, onde tem mais profundidade. Mas tem pessoas que na caminhada com Cristo, elas não querem sair dali, porque está confortável ter aquela mão por baixo. Está confortável por quê? Porque você não tem responsabilidade em ter que prestar contas para resultados na sua vida prática. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor, Ele está batendo na tecla com a gente. Queridos, nós precisamos entender que o leite aqui, o texto, aliás, que o escritor deu ali para o povo, não é para condenar o conhecimento primário, não é para condenar aquilo que você vem aprendendo e que é básico, não é para condenar, mas é para que você não permaneça no básico, é para que você não permaneça no superficial, porque vai passando o tempo para a nossa vida, Deus vai preparando desafios para nos amadurecer, e se você continuar no superficial, você não cresce. E o Senhor está nos chamando para ser maduros. Queridos, o que é a imaturidade espiritual? É todo aquele que se alimenta de leite e é inexperiente na palavra da justiça. É todo aquele que lê a Bíblia, aliás, quase não lê a Bíblia. É aquele que só ouve a palavra no culto porque tem alguém com o microfone falando alto. Desculpa a forma como eu estou falando. Mas a gente precisa entender que ao sairmos daqui, nós temos total responsabilidade de perseguir a palavra, de ler a palavra,
mas de não ser somente ouvintes da palavra, mas de praticar a palavra. Porque vai chegar o momento em que a sua fé vai ser provada. Vai chegar o momento em que você vai ser colocado na parede. E tudo que vai sair de você é o que você tem cultivado. E se você não tem cultivado uma vida de conhecimento da palavra de Deus, quando você for apertado, o que vai sair é o vazio existencial daqueles que não são praticantes da palavra. E quando nós não temos a palavra dentro de nós, nós temos a nossa carne atuando, nós temos os nossos sentidos, nossas emoções. Queridos, nós precisamos entender que esse é o tempo que Deus está nos chamando para fazermos obras ainda maiores das que Ele fez. Quantas palavras nós não recebemos? Quantas orações, imposição de mãos foram feitas neste lugar? Mas, queridos, se nós não nos aprofundarmos na palavra, se nós não entendermos que a leitura da Bíblia e a prática da palavra precisa ser algo constante, algo diário, a gente nunca vai provar daquilo que a gente recebeu. E o interessante, o entendimento a respeito do leite e do alimento sólido, não está somente relacionado em uma mensagem básica e um entendimento profundo. Olha só o exemplo, a criança quando ela toma o leite, quem preparou o leite? Foi ela? Não foi ela, foi a mãe. A criança só vai e ela vai mamar ali o leite que está prontinho para ela. Agora, vamos voltar para aquela época em que os homens precisavam caçar o seu alimento. Então ele caçava a presa, matava a presa, limpava, cortava, assava e ele comia. Olha o trabalho que deu para que ele pudesse alimentar o seu corpo físico. Se nós pararmos para observar, viver uma vida tomando leite espiritual, é você sempre depender de alguém para apresentar a Bíblia para você. É você sempre depender de alguém que te dê uma palavra. É você sempre depender de alguém todas as vezes que alguma coisa acontecer, emocionalmente, psicologicamente, em qualquer área da sua vida, você sempre ter a necessidade de buscar uma figura, de buscar alguém que vai vir e vai acalmar o teu cenário. E o Senhor está nos chamando, já era para vocês terem passado desse tempo. Já era para ter avançado, já era para você ter autonomia e de ali no seu contexto você clamar ao Senhor através da palavra. Conhecedores da palavra, quando vão orar, sabe o que eles fazem? Eles oram a palavra. Quem não conhece a palavra, quando vai orar, não ora, murmura e acha que está orando. A oração de uma pessoa que não conhece a palavra é sempre pedindo para Deus tirar o problema, é sempre pedindo para Deus trazer o que ela quer, é sempre pedindo para Deus aprovar o que ela quer que Deus aprove. Mas a oração de quem conhece a palavra é: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, qual que é a tua vontade na minha vida? Senhor, a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, assim como Davi disse: tire tudo de mim, Senhor, mas não tire de mim o teu espírito. Senhor, é assim que eu quero viver. Mas para ter esse entendimento é preciso entender que a palavra é o centro da nossa vida. Por que o escritor estava exortando, admoestando esse povo? Porque eles estavam perdendo tempo. Sabe o que acontece às vezes na nossa vida? O agir de Deus, o trabalhar de Deus é retardado. Por quê? Não porque Deus, Ele não pode fazer, mas é porque nós não temos o discernimento do tempo de Deus na nossa vida, e ficamos ali atrás de migalhas, e Deus está nos chamando para viver algo profundo, e nós temos medo e não nos lançamos.
Queridos, está acontecendo agora, como foi falado, a leitura anual da Bíblia. É uma grande oportunidade de você se envolver, se desafiar. Eu vou me desafiar, e eu sempre tenho esse pensamento. Tem pessoas aqui que certamente têm dificuldade com leitura, e esse chamado não é para te envergonhar, esse chamado é para que você entenda que o Senhor está te chamando para desafios maiores. Ele quer desenvolver você, Ele quer te dar mais um leque de opção, de linguagem, de entendimento, para você entender que Deus fala de várias formas, e não é à toa que Ele deixou um livro, queridos. E o entendimento mais básico é, se Deus deixou um livro, no mínimo, Ele quer que nós nos dediquemos na leitura, no mínimo. Porque uma coisa, queridos, é nós, numa necessidade, buscarmos ouvir uma palavra abençoada no YouTube. E eu não estou dizendo que é errado isso. Existem muitos pastores, muitos líderes aí, usados por Deus, que pregam palavras tremendas. Outra coisa é você viver disso. Porque agora está mais fácil, né? Eu não preciso abrir minha Bíblia para ler, questionar o texto, orar, pedir ao Espírito Santo o entendimento. Senhor, o que o Senhor quis dizer aqui? Sabe, você ter a sua experiência com o Espírito Santo, é você construir ali essa relação. Não, eu vou pegar pronto, porque aí a palavra vem, eu recebo e está tudo certo. Eu quero ir naquele versículo que está em Romanos 10, 17, para que nós entendamos algo muito interessante a respeito desse texto. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto tempo faz que você entendeu que esse texto está dizendo que quanto mais você ouve a palavra, mais você tem fé? Olha que interessante, a palavra é de quem? A palavra é de quem? Agora vamos entender melhor o texto? De sorte que a fé vem por ouvir Deus. A fé vem por ouvir Deus. Você quer ter fé? Você precisa ouvir Deus. Mas para ouvir Deus, nós precisamos ir além do texto. Para ouvir Deus, nós precisamos ir além da mensagem. Por quê? Porque se eu me basear somente no livro, e buscar no livro aquilo que é bom para mim, aí a gente vai entender o porquê que existem muitas heresias, porquê que existem muitas religiões, porque as pessoas, elas vão interpretar o texto bíblico de acordo com a sua própria necessidade. Mas o Senhor está nos chamando para sermos maduros no Espírito. O Senhor, Ele quer ter uma experiência, Ele quer ter um relacionamento com você. Ele não quer que você ouça somente a experiência do outro, e baseando-se na experiência do outro, você vai ter uma noção do que Deus quer na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Talvez em 2025, foi a área que você mais falhou. Não se aplicou em conhecer as Escrituras, não se aplicou em buscar no teu secreto com o Espírito Santo, mas o Senhor está nos chamando para isso. Queridos, o alimento sólido, ele é para adultos. Olha só que interessante, maturidade espiritual é responsabilidade espiritual, é entender que você é uma pessoa responsável em espiritualmente decidir que direção você vai. E nós temos inúmeros exemplos. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Estava desempregado e eu estava querendo muito trabalhar. E eu sabia que Deus tinha um propósito
até mesmo onde eu iria trabalhar. Eu não sei você, mas se Deus tem um propósito até mesmo onde você trabalha. Não sei se você tem esse entendimento. E eu lembro que eu fui para uma entrevista de emprego para trabalhar numa firma ali, e aí perguntaram para mim ali se eu tinha algum tipo de problema na justiça. Eu acho que eu já comentei isso aqui na igreja, o pastor acompanhou de perto isso, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu tive sim problema na justiça. Mas sabe quando você quer omitir uma informação? Aí o rapaz perguntou, você tem algum problema na justiça? Tal? Eu falei, não tenho problema nenhum, está tudo certo. Teoricamente, estava tudo certo mesmo. Mas não foi essa a pergunta que ele fez. A pergunta que ele fez é, você já teve passagem? E aí eu enrolei. Aí ele perguntou mais uma vez, tem passagem? Aí eu falei assim, ó, tá tudo certo, não devo nada para a justiça. Aí ele falou, tá bom, Deus abençoe aí, depois a gente liga lá, tal. Queridos, quando eu fui embora, o irmão que havia me indicado lá, estava em prantos, porque o chefe falou para ele, se ele tivesse falado a verdade, eu tinha contratado ele. Ele já tinha puxado antes. Queridos, eu já era obreiro da igreja. E agora? Sabe por que eu estou compartilhando isso com você? Porque Deus, Ele chama todos nós para a maturidade. Independente de onde você está, qual cargo ministerial você tem. E cada um no seu contexto, Deus vai mostrar para você situações em que você vai ter que fazer uma escolha. Ali, eu estava envergonhado, com medo de tocar num assunto que ainda era um trauma para mim. Mas o Senhor falou para mim, você vai amadurecer ou você vai escolher o que é conveniente e confortável para você? Qual que é a área da sua vida agora que Deus está te mostrando? Você vai amadurecer ou você vai continuar aí no seu confortável, esperando Deus trazer uma palavra que se encaixe ao que você está esperando? Cheguei para o Miguel lá, encontrei o Miguel na rua, o Miguel falou, você deveria ter falado para ele, mano. Você negou Jesus, mano. Mas quando ele falou aquela frase, parece que passou um filme assim, ó. Aí Deus falou muito forte para mim, você me negou quando você deveria me glorificar. Eu entrei em pânico, irmãos. Eu entrei em desespero, comecei a avaliar tudo na minha vida. Eu falei, o que eu estou sendo? Quem sou eu? Irmãos, me deu um ataque de choro, eu fiquei transtornado. Sabe por quê? Porque eu neguei Jesus quanto mais Ele precisou de mim, irmãos. Sabe por quê? Porque eu tive medo de tomar uma atitude madura. E olha só, já pregava aqui na igreja, líder de célula, está entendendo? E eu fiquei avaliando, mas por que eu sou líder de célula? Por que eu prego na igreja? Por que eu faço um monte de coisa na igreja? Se no momento mais importante, onde o homem ímpio, através do meu testemunho, poderia ter sido edificado pela palavra, eu neguei a palavra. Sabe por quê? Eu vou confessar para vocês. Naquele período eu estava tão desesperado para trabalhar, que eu dei até uma balançada, até mesmo na minha vida espiritual. Já não orava mais com frequência, já não buscava mais assim, daquela forma como eu deveria buscar, e isso reflete nas nossas escolhas, porque no momento mais difícil da nossa vida, sabe o que vai acontecer? A gente vai confiar naquilo que a gente colocou o nosso coração. Eu vou repetir, no momento mais difícil das nossas vidas, a gente vai confiar naquilo que a gente colocou no nosso coração. E se no momento mais difícil da sua vida, o seu coração está em resolver os seus problemas,
O seu coração está em pagar aquelas contas, o seu coração está em resolver aquela questão familiar, o seu coração está, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou correr para isso, eu vou correr para aquilo. No momento mais difícil, você quebra até princípios para conseguir o que você quer. E foi tão interessante, Deus me deu uma lição, irmãos, muito forte. Aí eu tive uma outra entrevista de emprego, foi 880, uma vaga muito boa, queridos, dá até vontade de rir lembrando, mas foi bem constrangedor, conversando assim, videochamada assim com o entrevistador e tudo mais, ele falou assim, conta um pouco sobre você. Irmãos, eu já falei, ó, seguinte, eu já tive problema na justiça, não, irmãos, eu não tive sabedoria para filtrar ali, eu já fui com tudo, andava com pessoas erradas mesmo, fiquei preso, fiz isso, fiz aquilo tal, mas eu me regenerei, graças a Deus, tive um encontro com Jesus, estou indo para a igreja e tudo mais, tal, e se você me contratar, você não vai se arrepender, porque eu sou honesto, sou trabalhador, sou esforçado, aquelas coisas todas, né, enfim, terminou ali, ele só falou assim, ó, tá bom, faz o seguinte, depois eu te ligo, eu dou a resposta. Ele desligou, nunca mais vi aquele cara, irmãos. Mas eu entendi, irmãos, eu entendi que a gente precisa confiar em Deus. Confiar em Deus não é apresentar para Deus o que você quer e confiar que Ele vai fazer o que você quer. Confiar em Deus é você abrir mão do que você quer e confiar que o que Ele vai te dar é muito melhor. Confiar em Deus é isso, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas a gente quer se martirizar para ter o que nós achamos bom, o que nós achamos perfeito, o que para nós é agradável. Mas o Senhor está nos chamando para nós amadurecermos. E queridos, Deus espera crescimento. Repita comigo, crescimento. É o que Deus quer desenvolver nas nossas vidas nesse ano 2026. Crescimento espiritual. Então Deus quer crescimento e não dependência. Quando eu falo de dependência, eu não estou falando da dependência de Deus. Mas Ele quer que nós, no português claro, andemos com as nossas próprias pernas. Também não quer dizer que nós vamos confiar na força do nosso braço. Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém? Confiar nas próprias pernas, ter autonomia de você ter o seu relacionamento com Deus, de você viver os seus milagres com Deus, de você ter o seu testemunho com Deus. Eu vivi uma coisa muito interessante no outro emprego que eu trabalhava, de uma professora que trabalhava comigo lá, que havia 5 anos, irmãos, que ela morria de dor de cabeça, 5 anos direto, interrupto, e eu nunca percebi esse problema dela. Aí um dia conversando, ela falou assim, eu vou ali na farmácia comprar um remédio ali e tal, nossa, remédio é muito caro, eu compro esse remédio aqui, ele dura só 2 dias, aí eu falei, mas por que você toma esse remédio aí? Porque eu tenho fortes dores de cabeça quando eu acordo, aí eu tomo um remédio. Aí quando dá umas 5 horas da tarde, começa tudo de novo, aí eu tenho que tomar de novo. Eu falei, quanto tempo você está assim? Ela, 5 anos. Eu falei, nossa, 5 anos, e a gente já trabalhava quase 3 junto. Então, tipo assim, mais que a metade eu já estava fazendo parte ali e não fazia nada. E, é uma experiência que eu não sei explicar para você, eu tenho certeza que você vai viver isso se você já não viveu. Me deu uma indignação por dentro, assim, sabe? Eu acho que a fé é isso. A fé é você sentir uma indignação diante do mal. E quando você sente essa indignação diante do mal, confiando em Deus, você está com a faca e o queijo na mão.
É só ir para cima e lançar a palavra que Deus vai fazer um milagre. Eu falei para ela assim, ó, posso orar por você? Ela falou, pode. Eu falei, você acredita que se eu orar por você, você nunca mais vai ter dor na sua cabeça? Ela, acredito, sabe, aquele acredito. Tá bom, então vamos lá. Aí eu peguei o óleo, eu ungi a cabeça dela e falei assim, ó, em nome de Jesus, toda dor de cabeça vai sair agora. Orei simples assim, foi simples. Pá. Aí eu falei para ela assim, ó, não me fala nada, segue sua vida, amanhã quando você chegar aqui, você me fala o que aconteceu. Queridos, ela foi embora, isso foi na tarde, antes das 5, já estava começando a doer. Ela foi embora, no outro dia ela chegou para trabalhar, eu também chego para trabalhar, ambos esquecemos, não tocamos no assunto tal. Quando chegou na hora de ir embora, ela estava saindo assim comigo, ela falou, preciso falar com você. Ela me procurou, o que foi? Cara, eu acordei sem nenhuma dor na cabeça, eu até esqueci de falar sobre isso com você, e agora eu estou sem dor nenhuma. Glorifica o Senhor, irmãos. Isso é milagre, isso é experiência. Irmãos, depois de um tempo eu conversei com ela, ela disse que nunca mais teve dor na cabeça. A fé direcionada no alvo certo, não tem como os milagres não acontecerem, irmãos. Esse é o amadurecimento que o Senhor quer para as nossas vidas. Ele não quer que nós sejamos somente dependentes dos outros. Sabe, a gente sempre está disposto a orar. Você precisa também estar disposto a orar por alguém. Mas entender também, as pessoas, que você tem a marca de Cristo dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você também. E às vezes a gente tem uma visão, né? Eu vou pedir para o pastor Miguel orar por mim, porque, né? Ele é o pastor da igreja, então a oração dele é mais poderosa. A gente às vezes tem essa mentalidade, tem mais poder. Então uma oração do pastor Miguel comparada com a minha é 10 vezes mais. Então para eu orar no poder do pastor Miguel, eu tenho que orar 10 vezes mais forte do que ele, e se ele orar 2 já era, aí tem que ser o dobro. Eu brinco assim, mas irmãos, às vezes a gente tem essa visão de reino, essa visão espiritual, mas queridos, Deus, Ele confunde todas as coisas. Ele quer usar você, irmãos, na sua limitação mesmo. Você que está aí me ouvindo mesmo, às vezes pensa, eu não sou ninguém, ninguém me conhece, sem nem falar direito, mas se você tiver fé, como um grão de mostarda, como diz a palavra lá, fala, monte, sai daqui, vai para lá, o monte vai obedecer, porque é a fé em Deus, não é você. Não é porque eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, que eu não estou apto a orar a Deus, eu não estou apto para confiar em Deus, não. Deus quer amadurecer você, queridos. Deus espera filhos que caminhem com Ele, e não apenas ouvintes. Ele quer que você caminhe com Ele, Ele não quer que você só ouça sobre Ele. Porque o que acontece hoje, irmãos? Tem essa pegada meio de consumismo mesmo. As pessoas estão mais preocupadas em consumir Deus do que se relacionar com Ele. E o consumir Deus está mais ligado a você do que a Ele. Quando eu sempre busco uma mensagem nas redes sociais, ao invés de ler a Bíblia, quando eu sempre busco uma mensagem nas redes sociais, ao invés de orar, eu estou falando no grau de substituição, tá? Isso denuncia algo, denuncia que eu estou escravo das minhas próprias vontades, o meu ego está falando mais alto. Por quê? Eu preciso de uma palavra que me conforte agora, nesse momento. É que nem quem gosta de doce, se eu não comer chocolate eu não fico bom, se eu não tomar o café a dor de cabeça não passa. Vocês estão entendendo, irmãos, o que é isso? Isso é grave, porque a gente vive às vezes aquele engano, eu leio sobre Jesus, eu ouço sobre Jesus, mas eu não tenho relacionamento com Jesus. A mensagem é importante, mas sem o Espírito, a mensagem pode virar até heresia. Nós precisamos buscar no nosso secreto viver esse relacionamento, irmãos.
A fé nasce ao ouvir Deus. A fé nasce ao ouvir Deus, não apenas estudar sobre Ele. Mais uma vez, a gente tem que explicar tudo aqui, senão as pessoas pegam frases, né? Você precisa estudar as Escrituras, tá? Você precisa, se você tiver oportunidade, estude a fundo. Ouça pessoas que entendem bastante, mas não substitua o estudo pelo relacionamento, não substitua o estudo pelo seu devocional com Deus. Você precisa ter experiências com Deus particulares, que te dê essa confiança, poxa, Deus é comigo. Pessoas que têm experiências individuais com Deus, são pessoas que nos momentos difíceis conseguem segurar o rojão, porque ela vai lembrar do que Deus fez e do que Deus está fazendo. Agora, pessoas que somente ficam ouvindo e não traz para a prática, no momento mais difícil, ela vai querer que alguém faça alguma coisa, porque ela não tem armas para lutar. Seus corações estão vazios. Queridos, o conhecimento, ele é importante, mas sem o Espírito Santo, são somente informações. Eu admirava muito um apresentador, o Jô Soares, que faleceu há um tempo atrás. Admirava muito esse homem, inteligentíssimo, assistia muito os programas dele, eu assistia quase todos, gostava muito de ver as entrevistas e tudo mais. Um cara que conhecedor da palavra, ele leu a Bíblia capa a capa, irmãos. Qualquer assunto que você falava com ele sobre a Bíblia, ele sabia dizer o contexto, sabia falar os personagens, tudo mais, mas não entendeu o plano de salvação de Deus, não entendeu a redenção de Cristo para a humanidade, não entendeu, não recebeu. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos convence, que nos guia, que nos mostra a verdade. Quando Pedro diz o Senhor é o Cristo, Jesus falou, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito. E queridos, esse Espírito habita dentro de você. Nós não devemos apagar, extinguir o Espírito, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. É possível nós apagarmos o Espírito lendo a Bíblia. É possível nós apagarmos o Espírito entrando aqui, ouvindo uma boa palavra, se emocionar com a palavra, sair e continuar vivendo do mesmo jeito. O Senhor está nos chamando para viver uma vida de maturidade espiritual, irmãos. Vai ser um ano muito difícil. E eu não digo isso para desanimar vocês. Eu digo isso para que vocês entendam que em toda dificuldade haverá a mão do Senhor. Haverá os milagres do Senhor. O que Deus quer de nós, irmãos? Deus quer prática. Repita comigo, Deus, Ele quer que eu pratique a palavra. E isso não depende do outro, depende de você. Tiago capítulo 1, eu já vou partindo para o final. Vamos ler a partir do versículo 22 ao 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado, este tal será feliz no seu feito. Olha só, aquele que não pratica a palavra é como se ele contemplasse a sua imagem no espelho, ou seja, quem não pratica a palavra está olhando só para dentro de si, está olhando só para si. Você vai ver naquele espelho embaçado a sua imagem natural, mas a sua vida está tão preocupada com você, com as suas coisas, que logo você esquece de quem você era.
Você esquece o que o Senhor já fez na sua vida. Você esquece de onde Ele te tirou. Você esquece os milagres que Ele já fez. Sabe por quê? Porque você está preocupado somente naquilo que Ele pode fazer na sua vida hoje. Você está preocupado somente naquilo que Ele pode te dar hoje, naquilo que você pode conquistar hoje, porque é eu vou ouvir uma palavra que venha de encontro às minhas expectativas. Se a palavra me confrontar muito, está repreendido em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus o que Jesus diz ao nosso respeito. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento, falta de busca, falta de intimidade com Jesus. E o Senhor, Ele não quer mais que nós resistamos o Espírito. Nós não podemos mais resistir o Espírito Santo quando Ele confronta a nossa realidade. Você tem uma escolha a fazer nessa noite. Ou você continua tomando o leite espiritual, que é o quê? É você continuar comendo tudo pronto, tudo perfeitinho, na boquinha assim, ó, você não precisa nem mastigar, porque já vem mastigado. Ou você vai sentar no seu coração, eu vou me alimentar dessa palavra, como o Senhor disse para Jeremias, mastiga esse rolo da lei aí, até ruminar. Sabe o que é ruminar? É quando o gado está comendo a grama, ele fica ruminando a grama ali, Eu não entendo muito disso não, mas parece que ele vai mastigando, parece que ele engole, parece que traz de volta, mastiga, engole, traz de volta. A gente precisa fazer isso com a palavra, irmãos. Ouve a palavra, recebe a palavra, traz para dentro, traz de volta, não entendi, deixa eu ver aqui, Senhor, nossa, agora eu estou entendendo melhor. Quando a palavra diz que o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, é nesse exercício, traz a palavra, fala, Senhor, olha tudo aqui, o que precisa mudar? Sabe, a nossa predisposição em se comprometer, em mudar o que Deus quer que nós mudemos na nossa vida, isso é uma disposição de uma pessoa madura, é a disposição de uma pessoa que ela é responsável espiritualmente falando. Eu assumo o meu papel de sempre olhar para dentro de mim, jogar a palavra como uma luz de xenon para ver se mostra os meus erros, e eu estou disposto a tratar o que for possível ser tratado, sem medo do que vão pensar de mim, sem preocupações em manter uma reputação, porque tudo que eu quero é ser transformado pelo Espírito Santo. O Espírito que Jesus disse que viria quando Ele subiu ao céu, é o Espírito que iria nos guiar, nos consolar. E quando nós falamos consolar aqui, não se resume, não se limita somente em fazer um carinho na sua cabeça quando você está triste, mas é aliviar às vezes o peso no meio da luta. Não é tirar da luta, é mostrar para você, você não está sozinho, continue, persevere, busque ajuda, ore. Igreja, a gente sempre fala quando a gente está nos encontros ali, dos irmãos ali do Projeto Vida, quando a gente está na célula, não ande sozinho, busque ajuda. A gente às vezes é tão orgulhoso, que a gente não quer pedir ajuda para as pessoas, e sabe o que acontece? A situação piora, você perdeu o controle de tudo, e aí você fica triste, porque ninguém adivinhou que você precisava de uma ajuda. A gente precisa falar sobre isso. Sabe o que é isso? Imaturidade espiritual. A gente não confia que Deus, Ele pode transformar a nossa vida. A gente quer que as coisas venham prontas, como uma criança. A criança não quer saber de onde vem o seu dinheiro. A Heloísa, minha filha, o prato preferido dela é estrogonofe. Ela não quer saber como é que faz o estrogonofe. Quando ela quer comer estrogonofe, ela quer ver pronto no prato. Por quê? Porque ela só quer comer o que ela gosta. Ela é uma criança, ela é imatura, ela não sabe ainda o peso das coisas, o valor das coisas, quando dá para fazer, quando não dá para fazer. Ela quer, enquanto a gente controla, a gente fala, agora não dá, espera mais um pouco. E quando dá, tem, come, ela fica feliz. Até quando nós vamos viver assim com Deus, irmãos? Até quando? O Senhor Jesus disse que
com o Espírito dele habitando dentro de nós, nós faríamos obras maiores a que ele fez. E por que que nós não estamos vivendo essas obras? Por que que nós não estamos manifestando o poder de Deus? Porque o Evangelho, queridos, não é somente conhecimento de uma história. O Evangelho é o poder de Deus sendo manifestado, com sinais e maravilhas. Por que que os sinais não acontecem mais? Por que que os demônios não são expulsos mais, não manifestam mais? Será que o problema está na palavra? Será que o problema está no Espírito Santo, que agora mudou um pouco a rota, a sua maneira de trabalhar? Não, é porque nós não queremos avançar, nós não queremos assumir o protagonismo de bater no peito e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o que eu tiver que passar para cumprir a sua vontade, eu estou aqui, eu quero aprender, eu quero passar. E nessa noite, queridos, eu gostaria que você entendesse o que Deus quer de você nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós precisamos, queridos, buscar intimidade com o Espírito Santo e não mais buscar experiências. Pare de viver de experiências, pare de viver somente de sensações, pare de viver somente de emoções. Viva uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a voz de Deus, não apenas as mensagens. É através da mensagem que Deus fala. Mas se nós ficarmos somente buscando uma mensagem que se enquadra às nossas expectativas, a gente vai estar abafando, apagando o Espírito Santo, e nós não vamos ouvi-lo. Que nós possamos crescer, deixar o leite e começar a comer uma comida sólida, ter o prazer. Vou usar aqui a figura do caçador, de caçar sua presa, de limpá-la, de cortar, de assar e de comer aquilo que você entregou sua vida. O Senhor, Ele quer que nós entreguemos a nossa vida para a palavra de Deus. Pare de somente buscar algo pronto. O Senhor, Ele quer fazer muitos milagres em sua vida e através da sua vida. Que nós possamos manter o espírito aceso, por meio do relacionamento diário com Deus. Feche a porta do seu quarto, lá no seu trabalho, entre naquela sala, sabe, fique a sós com Deus, irmãos. Sabe uma coisa que eu tenho percebido ultimamente? As pessoas não conseguem mais ficar a sós com elas mesmas. Eu preciso estar com fone, eu preciso estar ouvindo alguma coisa, eu preciso estar com uma música, eu preciso estar ouvindo um podcast, eu preciso estar ouvindo isso, fique a sós com Deus. Deixa o seu pensamento livre, para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes a voz do Espírito Santo não está na mensagem, na experiência do outro, está no tempo que você pode dar para Ele. E nessa noite eu quero clamar junto com vocês. E você que entende, olha, eu preciso amadurecer espiritualmente, eu preciso viver isso. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida, de não mais depender de terceiros, terceirizar a responsabilidade da minha vida. Eu quero agora, com autonomia, me levantar, me posicionar, para que eu possa viver as minhas experiências, o meu relacionamento com o Espírito Santo. Você que quer viver isso, saia do teu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vamos juntos orar, vamos juntos buscar. Essa é uma palavra para todos nós, irmãos. Não se limite em ficar somente aí na sua cadeira cativa, ouvindo uma mensagem, ouvindo outra mensagem, e avaliando qual que é melhor ou qual que é menor, ou somente olhando os erros do pregador, ou somente avaliando se o pregador foi profundo, se ele foi raso. Irmãos, foque na voz do Espírito Santo. Ele está falando aos seus ouvidos, e sabe por que você não ouve? Porque você já está insensível à voz dele. E sabe o que nós devemos buscar nessa noite?
sensibilidade do Espírito. É na sensibilidade do Espírito que nós teremos entendimento da vontade de Deus na nossa vida e discernimento daquilo que Deus está fazendo e do que Ele ainda vai fazer em nós. Se você quer viver essa aventura, se você quer viver confiando mesmo em Deus, venha para cá agora em nome de Jesus. E vamos adorar ao Senhor e vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Pai, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, é com esse entendimento, Senhor Jesus, que nós abrimos o nosso coração. Nós sabemos que o Senhor quer se manifestar em nós, mas desde já eu te peço perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor Jesus, por tantas vezes o Teu Espírito nos chamou, o Teu Espírito nos incomodou, o Teu Espírito nos acordou na madrugada e nós achamos que era somente uma vontade de ir ao banheiro, nós achamos que era somente, Senhor Jesus, o calor, ou somente qualquer barulho que nos despertou. Senhor, nós queremos estar sensíveis à Tua voz. Nos leva, Senhor, ao lugar onde a Tua voz, Senhor, é tudo que nós podemos ouvir. Senhor, nós não queremos mais ser conduzidos pelo nosso cansaço. Nós não queremos mais, Senhor, ser limitados pelos nossos objetivos e compromissos do dia. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a priorizar o relacionamento contigo, a ter o nosso a sós com o Senhor, a não nos escondermos atrás de atividades infrutíferas, a não nos escondermos atrás, Senhor, das circunstâncias que têm cada vez mais dificultado a nossa vida e nos impedido de dedicar uma vida ao Senhor. Que nós possamos quebrar com as coisas infrutíferas e dedicar a nossa vida a Ti. Espírito Santo de Deus, entra, Senhor Jesus, na nossa mente, tira toda a confusão, tira todo o medo. Senhor, não permita que o medo faça com que pessoas aqui sejam impedidas de se lançarem ao Senhor. A Tua palavra diz lá em 1 João
que o medo, ele nos impede de sermos aperfeiçoados no amor, mas nós queremos ser transformados pelo Teu Espírito Santo, nós queremos ser aperfeiçoados na nossa caminhada, nós queremos que o Senhor transforme a nossa vida, mas entendemos que o medo nos impede de nos lançarmos. E a Bíblia diz ainda que nos resta não a expectativa de esperança, mas a expectativa de juízo. Senhor, não permita que vivamos o engano, não permita que sejamos enganados por nós mesmos, em ser somente ouvintes, conhecedores, sabermos falar sobre vários assuntos da Bíblia e não viver uma intimidade com o Teu Espírito, Senhor. Deus, todo o jugo do diabo vai cair por terra agora. Aqueles que estão, Senhor Jesus, bloqueados, paralisados por traumas, seja liberto agora em nome de Jesus. Viva uma vida intensa com o Espírito Santo. Não negue o Senhor Jesus na sua vida ordinária. Dedique-se a Ele, confia nele, alimente-se dele, porque no momento mais difícil da sua vida, é esse alimento que vai te sustentar. Enche-nos com o Seu Espírito Santo, Senhor, enche-nos com o Seu Espírito Santo. Oh Deus, nós não queremos mais nos embriagar com vinho, não queremos mais nos embriagar com tudo aquilo que o mundo oferece, que uma vida conveniente nos oferece, mas nós queremos nos abster, nós queremos deixar de lado tudo aquilo que está tomando o Teu lugar no nosso coração, porque é isso que está nos impedindo de crescer, é isso que está nos impedindo de crescer, Senhor. Nesta noite nós nos colocamos na brecha, nesta noite nós nos posicionamos, Senhor, eis-nos aqui, trabalha na nossa vida, molda o nosso coração, muda a nossa mente. Nós queremos crescer, nós queremos ser usados pelo Senhor, nós queremos ter experiências com o Senhor, porque eu sei que é essa vida contigo que vai nos sustentar na nossa caminhada. Senhor, em nome de Jesus, faça isso na vida deste irmão, faça isso na vida dessa irmã, e que todos nós saímos daqui convictos do nosso coração, de que hoje nós precisamos fazer uma escolha, ou somente ouvir a palavra e continuar vivendo uma vida mesquinha, ou se lançar na prática da Tua voz e viver grandes milagres. É os milagres que nós queremos viver, Pai, em nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, diga: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, eu entendi que o Senhor me chamou, não para ser ouvinte, mas praticante da Tua palavra, não para depender somente do que os outros têm a me oferecer, mas para me lançar no sobrenatural contigo e praticar a Tua palavra, porque eu sei que assim o Senhor me sustentará. No momento mais difícil da minha vida, é na Tua palavra que eu vou me sustentar, em nome de Jesus. Amém. Você que entendeu e recebeu essa palavra, glorifique o nome do Senhor, aplauda o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, o condutor da nossa vida, o nosso guia, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aos Teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz,
posso ouvir.